Amadinho, olá, amadinha! Meu nome é Tia Simone e eu vou contar para vocês hoje a minha história. É, a minha história. Porque a minha história está escrita aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia conta a minha história. Vamos ouvir? Todo mundo gosta de ouvir história, não é verdade? E uma das coisas que todo mundo quer saber há muito tempo, como tudo começou. Como surgiu o homem, como surgiu todas as coisas, a natureza, todo mundo tem essa curiosidade. E sabe, gente, tem alguns povos que inventam umas histórias assim, ó, meia maluca, meia sem sentido, meia sem lógica, né? E tem gente que diz que há muito tempo atrás houve uma grande explosão sobre a Terra. E que dessa explosão surgiu uma enorme quantidade de gases e que depois se tornaram estrelas, planetas e a nossa Terra. Muitos milhões de anos se passaram e a nossa Terra, que havia começado com uma enorme bola de fogo, segundo essa história, se esfriou e cresceram as árvores e os oceanos e surgiram os rios. É isso que faz. E de repente se formaram várias criaturinhas que não dava para se ver com os olhos humanos. Mas alguns milhões de anos se passaram e essas criaturinhas foram crescendo cada vez mais. Olha a ideia, gente. Elas criaram barbatanas que vagarosamente se tornaram em pernas. Então eles engatinharam para fora dos mares e começaram a andar em 4 pernas, gente. Depois elas ficaram em pé e se tornaram muito parecidas com o macaco. Finalmente se tornaram pessoas como eu e você. Vocês acham que isso aconteceu desta maneira? Claro que não, nem pensar. Outros povos e outras pessoas, cada um e outras religiões, né, eles possuem maneiras diferentes de contar como tudo aconteceu, como aconteceu toda a história do mundo. Mas ninguém pode dizer realmente como foi, a menos que estivesse lá quando tudo aconteceu, não é verdade? Mas eu sei alguém que estava lá. Havia uma pessoa quando tudo começou. E essa pessoa era Deus. Sim, foi Deus que criou todas as coisas. Deus ama e cuida de cada um de nós, de mim e de você. Por isso, ele nos deu um relato, ele escreveu, ele deixou escrito para a gente como tudo aconteceu. Ele sabe o que aconteceu porque Deus estava lá no começo. Algum tempo depois, quando havia pessoas na Terra, ele disse para elas deixarem tudo escrito na Bíblia, que é a Bíblia que conta essa nossa história. Deus quis que você e eu tivéssemos um livro com a nossa história. É isto que Deus diz neste livro chamado Minha História, que é a Bíblia. No começo, não havia nada, nem ninguém. Deus sempre existiu. E ninguém fez Deus, porque ele é o poderoso, ele que fez todas as coisas. Então Deus falou. Essa era a única coisa que ele precisava fazer, falar. Assim como ele é capaz de fazer as pessoas mortas ressuscitar, a sua palavra, a palavra de Deus, tem poder. Ele foi capaz de fazer a luz, ele disse, haja luz, e a luz foi criada. Ele fez a água, o céu, a terra, as árvores, as estrelas, os planetas, os animais, tudo que existe na terra, nos oceanos, nos mares. Deus criou todas as coisas, somente falando uma palavra. Haja luz, e houve luz. Haja na terra animais viventes, e houve animais viventes. E depois de Deus ter feito toda a natureza, que ficou uma coisa linda, né, gente? Vamos combinar. A nossa natureza é linda. E o nosso Deus, ele é muito lindo. Ele fez tudo isso para a gente desfrutar. Ele pensou que estava faltando alguma coisa. Ele viu que tudo era bom, mas ele queria criar alguém à sua imagem e semelhança. Então,
Mas diante de tudo que Deus criou, ele viu que estava faltando uma coisa. Deus pegou um pouco de pó da terra que havia feito e moldou uma criatura que lhe agradou muito. Então ele soprou na narina daquela criatura e ela se tornou uma pessoa viva. Deus fez assim o homem. A palavra homem vem do hebraico que significa Adão. Por isso, Adão foi o primeiro homem. Depois, Deus fez outra pessoa para fazer companhia a Adão. E isso aí, todo mundo já sabe. Ele fez a mulher, e a mulher ele chamou de Eva. Deus fez os dois para cuidar de toda a natureza. A Bíblia diz que Deus criou o homem, pois o homem, à sua imagem e semelhança, Deus o criou. E Deus disse que toda a sua criação era muito boa. Como Deus amava muitas pessoas e tudo que ele criou, Deus disse a Adão e Eva que eram livres para fazer o que eles quisessem. Eles podiam desfrutar do local que Deus colocou. Somente uma pequenininha regra que Deus deu para eles. Ou regra, ou uma lei, eles tinham que obedecer. Eles não deveriam comer do fruto de uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva desobedecessem essa ordem de Deus, as suas almas morreriam imediatamente. E isso significa que eles seriam separados de Deus. E Deus não queria se separar deles, não queria se separar do homem. E ao mesmo tempo seus corpos começariam a envelhecer e um dia iriam morrer. Infelizmente, Adão e Eva escolheram quebrar essa regra de Deus. E assim como Deus havia dito, suas almas foram separadas dele e seus corpos começaram a envelhecer. Adão e Eva cometeram o primeiro pecado na terra. E desde então, cada pessoa que nasceram os filhos de Adão e depois os filhos dos filhos de Adão, os netos, os bisnetos, tataranetos, todos passaram a ser pecadores. Todos nós nascemos com o nosso coração com desejo de pecar. Por quê? Porque essa é a nossa história. Todos nós nascemos com desejo de pecar. É Deus nos contando a respeito do seu relacionamento com a gente, com o homem, com a mulher. Deus registrou todos esses fatos na Bíblia, que é a sua palavra. E essa seria uma história muito triste se tivesse terminado assim. Mas Deus não, ele providenciou o meio para transformar tudo isso. E o meio que Deus criou foi enviar o seu próprio Filho, perfeito, sem pecado nenhum, para nos perdoar dos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para levar o meu pecado, o meu castigo e o seu castigo na cruz pelos nossos pecados. Deus disse para a gente não mentir, não roubar, não fazer coisas más, não desobedecer. Mesmo assim, a gente não faz. A gente não faz coisas que Deus se entristece? E com isso, nós merecemos estar separados de Deus para sempre, por causa da nossa desobediência e do nosso pecado. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Mas só que ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, trazendo para nós uma nova vida. Só uma pessoa que não teve nenhum pecado poderia perdoar aqueles que eram pecadores. Por isso, Jesus morreu na cruz para nos perdoar de todos os pecados. Se você ama Deus e quer seus pecados perdoados, você pode invocar o nome do Senhor na sua vida. Faz assim comigo essa oração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra no meu coração e transforma a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, Jesus está morando no seu coração. Ele perdoou você de todos os seus pecados. Agora a tia vai ensinar para vocês, para a gente fazer uma atividade. Vamos lá? Toda essa história que eu contei para vocês está aqui, registrada na Bíblia Sagrada, que é a minha história e a sua história. E agora a gente vai fazer uma linha do tempo da nossa história. Porque Deus, primeiro, o que ele criou? Primeiro você vai pegar uma folha de papel e um lápis ou uma caneta, uma canetinha, o que você tiver, tá bom? Pegou a folha de papel, agora você vai fazer um risco assim, ó. Um risco. Pega uma régua e faz assim, ó, um risco na folha, bem no meio. Nós vamos desenhar a linha do tempo da nossa história. Primeira coisa que Deus criou foi o quê? Foi o quê? Foi o
mundo e tudo que nele há. Então você vai pegar uma moedinha e vai fazer uma bolinha em cima da linha que você fez, tá bom? Faz uma bolinha. Fez a bolinha? Agora dentro da bolinha você vai desenhar o mundo. Mais ou menos assim como eu fiz. Olha. E depois o que Deus criou? O homem, Adão e Eva, não foi? Deus criou o homem. Você vai desenhar 2 bonequinhos, Adão e Eva. Depois Deus, ele nos amou muito, 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 muito. A gente vai desenhar um coração. Mas só que o homem separou de Deus, né? Houve uma separação. Mas Deus, há muitos e muitos anos atrás, ele deixou registrado na Bíblia, no livro de Êxodo, os 10 mandamentos. Lembra de Moisés? Que nasceu no cestinho? Então, Deus deu para Moisés a lei para que o homem pudesse seguir. Mas a lei não foi suficiente. Por isso ele mandou quem? Seu filho morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados. Mas ao 3º dia Jesus ressuscitou, trazendo para a gente uma nova vida. Aí você vai desenhar do seu jeitinho aí essa linha do tempo da nossa vida. Tá vendo aqui? Olha como é que a minha ficou. Botei Jesus ali na cruz, botei o túmulo, faz a sua linha do tempo, tira a foto e manda para mim. E um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!